Boa noite, meus irmãos. Hoje é dia 29 de janeiro de 2025, quarta-feira. Estamos iniciando as atividades na Casa Espírita de Abel Sebastião de Almeida. Como sempre o fazemos, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, e a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, para que nos envolvam no manto de paz e de amor, que a nossa psicosfera esteja preparada para todos os importantes trabalhos que se desenvolverão na noite desta quarta-feira. Então, meus irmãos, aqui estamos, mais uma vez, agradecidos, né, como já me manifestei, a Deus, a Jesus, a Maria de Nazaré e a essa pleiade de espíritos que atuam na casa de Abel Sebastião de Almeida. Essa egrégora protetora que tanto nos auxilia, que nos acompanha, que nos conhece, que está presente em nossas vidas, mesmo quando não conseguimos perceber essa presença. Nunca nos esqueçamos disso. Meus irmãos, então, como sempre o fazemos, antes do estudo do Livro dos Médiuns, que é o livro da quarta-feira, porque hoje é um dia de estudos sobre mediunidade. Então, temos o estudo da mediunidade, temos o desenvolvimento mediúnico e temos a dialogação fraterna. Então, Livro dos Médiuns é o nosso livro de cabeceira também, é o nosso livro técnico. Eu estava, na segunda-feira, analisando um tema que não tem nada a ver com mediunidade e deparei com uma obra do Viana de Carvalho, na psicografia de Divaldo Pereira Franco, e veja o que Viana de Carvalho fala sobre o Livro dos Médiuns. Eu não vou ler muita coisa, muito pouco, mas é bem interessante. E ele começa falando no capítulo 2 sobre o Livro dos Médiuns, e ele disse, falando sobre Kardec, o trabalho de Kardec, como ele procedeu, muito interessante esse capítulo 2, ele diz: deteve-se em exaustiva pesquisa a respeito das variadas expressões mediúnicas, suas peculiaridades, seus recursos e possibilidades, quase exaurindo o assunto que permanece desafiador a quantos se interessam pelos fenômenos e funções psi. Ontem, como hoje, nenhuma outra obra, até o momento, penetrou tão fundo as investigações na palpitante questão dos médiuns, da mediunidade, dos efeitos morais do exercício mediúnico, seus perigos e bênçãos, oferecendo os mesmos excelentes e seguros resultados, e ele continua. Então, é um capítulo muito interessante, capítulo 2 dessa obra Médiuns e Mediunidade de Viana de Carvalho, em que ele fala sobre a importância do Livro dos Médiuns, como nós devemos estudá-lo, lê-lo, relê-lo, continuar a estudá-lo, como temos que fazer com o Livro dos Espíritos e demais obras. Ele é muito importante para todos nós que estamos trabalhando com mediunidade, direta ou indiretamente. Bem, mas vamos fazer a leitura de uma página preparatória para os nossos trabalhos, como sempre o fazemos. Eu peço à nossa irmã Jácia a gentileza de fazer a leitura para nós desta obra também, muito interessante, que venho falando sobre ela, de Emmanuel para os Médiuns. É uma obra organizada por Luiz Gonzaga Pinheiro, com vários ensinamentos de Emmanuel e comentários feitos por ele ao final. Então, vou pedir à nossa irmã, Jácia, para não ficar longo, você pode ler só a página de Emmanuel aqui. Até aqui, que é a mensagem de Emmanuel. Obrigado. Boa noite a todos. A leitura será do livro de Emmanuel para os Médiuns, organizado por Luiz Gonzaga Pinheiro. Vigiemos e oremos. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. Jesus, Mateus 26, 41. As mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade, assim como o lodo mais intenso
capaz de tisnar o lago, procede do seu próprio seio. Renascemos na terra com as forças desequilibradas do nosso pretérito para as tarefas do reajuste. Nas raízes de nossas tendências, encontramos as mais vivas sugestões de inferioridade. Nas íntimas relações com os nossos parentes, somos surpreendidos pelos mais fortes motivos de discórdia e luta. Em nós mesmos podemos exercitar o bom ânimo e a paciência, a fé e a humildade. Em contato com os afetos mais próximos, temos copioso material de aprendizado para fixar em nossa vida os valores da boa vontade e do perdão, da fraternidade pura e do bem incessante. Não te preocupes desse modo, atravessar o mundo sem tentações. Elas nascem contigo, assomam de ti mesmo e alimentam-te quando não as combates, dedicadamente. Qual o lavrador sempre disposto a cooperar com a terra, da qual precisa extrair boas sementes. Caminhar do berço ao túmulo sob as marteladas da tentação é natural. Afrontar obstáculos, sofrer provações, tolerar antipatias gratuitas e atravessar tormentas de lágrimas são vicissitudes lógicas da experiência humana. Entretanto, lembremo-nos do ensinamento do Mestre, vigiando e orando para não sucumbirmos às tentações, de vez que mais vale chorar sob os aguilhões da resistência que sorrir sob os narcóticos da queda. Fonte Viva de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Bom estudo para todos nós. Recomendações importantes para todos nós, principalmente para os médiuns, né? Vigiar e orar. Muito cuidado com essas tentações que cercam, com a vaidade que nos envolve. Vale para todos nós, mas no exercício da mediunidade, muitas vezes, o assodamento dessas questões é maior. Bem, meus irmãos, agora nós vamos ouvir atentamente o nosso querido irmão Gilberto Mesquita, hoje presencialmente, de retorno, né, ao Brasil, esteve ausente há algum tempo, mas sempre participando da nossa casa, sempre participando dos estudos, mas hoje o temos aqui presencialmente. Então, que ele seja, como sempre, muito inspirado. Alô, boa noite, estamos aí de volta, né, presencialmente, e aí vamos estudar do capítulo 24, da parte 2ª do Livro dos Médiuns, da identidade dos espíritos, provas possíveis da identidade, no item 268. Na verdade, o Dionísio começou esse capítulo, ou se deu andamento, e aqui é como um encerramento. E Kardec coloca várias questões nesse item 268, na verdade são 28 questões, que são como que um resumo do que foi visto antes, né? Então, alguns assuntos a gente vai ver que já foram abordados, mas Kardec retoma eles aqui, né? Então, o item 268 começam, né, questões sobre a natureza e a identidade dos espíritos. E o que os espíritos têm nos dito, o mais importante é identificarmos a natureza do espírito, né, se ele é bom ou mau, não tanto a identidade, né, é um fator secundário, né, mas, sendo possível, podemos também buscar entender a identidade em si do espírito, né? E começa a questão 1 aqui, Kardec pergunta, né? Por que sinais se pode reconhecer
a superioridade ou a inferioridade dos espíritos. E os espíritos respondem pela linguagem: como distinguis um doidivanas de um homem sensato? Já dissemos que os espíritos superiores não se contradizem nunca e só dizem coisas aproveitáveis. Só querem o bem que lhes constitui a única preocupação. Os espíritos inferiores ainda se encontram sob o influxo das ideias materiais. Seus discursos se ressentem da ignorância e da imperfeição que lhes são características. Somente aos espíritos superiores é dado conhecer todas as coisas e julgá-las desapaixonadamente. Então a gente, exemplos, por exemplo, de espíritos superiores que trabalham com a gente. Emmanuel, escreveu diversos livros, através de Chico Xavier, por exemplo, e ele é sempre consistente, Você não encontra nada de que Emmanuel diz que fuja ao bom senso, à lógica e tudo mais, Então, ele é o grande exemplo de um espírito superior que sempre tem, uma mensagem positiva, uma forma de falar positiva e agrega, Já mensagens em que, ora, traz alguma coisa boa, ora, já não é tão boa, mostra uma certa inferioridade dos espíritos, que estão se comunicando, E aí, segunda questão, Kardec pergunta: a ciência é sempre sinal certo de elevação de um espírito? E os espíritos respondem: não, porquanto, se ele ainda está sob a influência da matéria, pode ter os vossos vícios e prejuízos, preconceitos, Há pessoas que neste mundo são excessivamente invejosas e orgulhosas. Julgais que apenas o deixam o mundo, perdem esses defeitos, e a gente vê que muitos homens de ciência, são muito inteligentes em termos materiais, do conhecimento físico, matemático e tudo mais, mas muitas vezes têm vícios graves, como cidadãos moralmente deixam a desejar, Tanto que a gente vê cientistas colaborando com armas de guerra, colaborando com processos que moralmente são questionáveis, Além de muitos deles não terem necessariamente uma vida pessoal moralmente correta, Então, o fato do conhecimento não garante que ele é evoluído moralmente, O Alcide tinha colocado isso, na semana passada. A inteligência, a cultura, e o conhecimento e a moral, Você tem que desenvolver os dois, aí sim você é um espírito evoluído, Se desenvolve apenas um, você está capenga, Assim como a gente também, a gente está desenvolvendo o lado moral, o conhecimento religioso, mas a gente vai ter que desenvolver o lado científico de algum momento, senão também nós somos incompletos, Isso vale para os dois lados. E aí os espíritos dizem: após a partida daqui do planeta, os espíritos, sobretudo os que alimentaram paixões bem marcadas, permanecem envoltos numa espécie de atmosfera que lhes conserva todas as coisas mais de que se impregnaram. Esses espíritos semi-imperfeitos são mais de temer do que os maus espíritos, porque, na sua maioria, reúnem a inteligência, a astúcia e o orgulho. Ou seja, eles unem a sua inteligência, a astúcia e o orgulho que eles têm, muitas vezes para o mal, Pelo pretenso saber de que se jactam, se gabam, de que são muito conhecedores, muito inteligentes, eles se impõem aos simples e aos ignorantes, que lhes aceitam sem exames as teorias absurdas e mentirosas. Porque muitos desses cientistas conhecem muito o mundo material, não conhecem nada do mundo espiritual, São muito inteligentes, mas têm um conhecimento limitado. São orgulhosos, acham que sabem tudo com esse conhecimento e desenvolvem teorias, materialistas, contrárias
ao espiritismo, às religiões, né? Eu coloquei aqui, né, cientistas muito inteligentes, mas que não acreditam em Deus. Stephen Hawking, falecido, que era aquele cientista que ficou numa cadeira de rodas, ele negava a Deus e negava, era bem ligado ao materialismo, né? Ele chegou a dizer que eu não preciso de Deus, com essas equações matemáticas eu consigo explicar o universo. Só explicava o mundo material, não explicava o universo como muito mais amplo e muito mais aberto, né? Então ele tinha uma visão acanhada do processo, mas achava que sabia tudo, né? Neil deGrasse Tyson, que é um astrônomo conhecido que aparece na televisão hoje em dia, da entrevista, super materialista, também ele só vê o lado material, né? Não vê o mundo como um todo, mas acha que sabe tudo, né? Então, o fato deles terem ciência não significa que são desenvolvidos, né? Embora tais teorias, a desses cientistas, né, não possam prevalecer contra a verdade, nem por isso deixam de produzir um mal passageiro, pois que entravam à marcha do espiritismo e os médiuns voluntariamente se fazem cegos sobre o mérito do que lhes é comunicado. Esse é um ponto que demanda grande estudo da parte dos espíritas esclarecidos e dos médiuns, porque eles desencarnam, vêm, dão as suas opiniões, né, como cientistas, mas moralmente e em termos de conhecimento, eles têm muito conhecimento material, pouco conhecimento espiritual, né? Para distinguir o verdadeiro do falso, é que cumpre se faça convergir toda a atenção. E eles são orgulhosos, né? Eu coloquei aqui um nariz empinado, né? E a gente tem que ter atenção, porque o espiritismo, né, a gente sabe, é religião, ciência e filosofia, né? A gente não pode ficar preso só ao lado da religião e a moral sem estudar ciência, sem estudar filosofia, né? Ou você até comentava, né? Existem alguns livros que são difíceis, por exemplo, Joana de Ângeles, que aborda muito esse lado da filosofia, é difícil de ler realmente, né? Ela tem uma linguagem complicada e trata de um assunto complexo. Mas é importante que nós espíritas, para completarmos a nossa visão espírita, estudemos Joana de Ângeles, estudemos André Luiz nos livros mais desenvolvidos, estudemos Pietro Baldi e outros que trazem um lado científico para dentro da religião, né? Então a gente não pode vou ler só romance, né, espírita, e leio a parte moral e religiosa e estou bem. Mais ou menos, né? Eu preciso trabalhar também, até para não se deixar enganar por esses outros cientistas materialistas que vão tentar levar, né, a informação para o outro lado, né? Terceiro, muitos espíritos protetores se designam pelos nomes de santos ou de personagens conhecidas. O que se deve pensar a esse respeito? E os espíritos nos dizem, nem todos os nomes de santos e de personagens conhecidas bastariam para fornecer um protetor a cada homem. Entre os espíritos, poucos há que tenham um nome conhecido na terra. Por isso é que, as mais das vezes, eles nenhum nome declinam. Vós, porém, quase sempre quereis um nome. Então, para vos satisfazer, o Espírito toma o de um homem que conhecestes e a quem respeitais. Isso é, por um lado, né, porque devem ter muitos espíritos evoluídos que passaram historicamente desapercebidos, né, e teriam nomes que para a gente não significaria nada. E eu pergunto, né, quantos de nós encarnados temos nomes de santos ou de pessoas conhecidas nessa encarnação? Ou até tivemos em outras, né? Nós já tivemos diversos nomes, né? Eu me chamo Gilberto nessa encarnação, mas possivelmente tive outros nomes em outras encarnações. Então, quando eu estiver no mundo espiritual, com que nome que eu vou me apresentar? Eu vou escolher um nome, ou um nome que eu já tive em uma outra encarnação, ou um nome que eu acho interessante, que eu gostaria que fosse o meu nome, vou me apresentar com aquele nome. Essa questão do nome é indiferente, né? Até para nós mesmos, né? A gente fica muito preso, né? Esse meu nome é nessa vida,
né? Eu já tive outras vidas com outros nomes, com, né, outros corpos. Então, são questões que a gente se prende, mas que se a gente olhar sob um ponto de vista de múltiplas vidas, não faz sentido nenhum, né? E eu coloco aqui também, né, de onde vem o nome do Espírito Emmanuel, né? Teoricamente, pelo que a gente ouve falar das encarnações de Emmanuel, em nenhuma delas ele se chamou Emmanuel. Ele escolheu um nome com o qual ele se apresenta desde a época de Kardec, né, porque ele já psicografava no Evangelho, com esse nome Emmanuel que ele escolheu. É um nome. Qual a diferença que faz? Nenhuma. O importante é a obra que ele tem deixado para a gente, né, o conteúdo, né? Eu mesmo, se perguntar, eu nunca perguntei a ninguém, a nenhum espírito, qual o nome do meu protetor, né? Não sei, não importa, né? Por pensamento a gente vai se comunicar em algum momento, quando for preciso, sempre nomes, não precisa ter nome, né? As pessoas ficam preocupadas em perguntar o nome, ele pergunta, ele diz um nome qualquer, fala assim, ó, quando você quiser me chamar, me chama por esse nome. Não faz diferença nenhuma, né? O uso desse nome não pode ser considerado uma fraude, ou seja, Emmanuel é uma fraude porque ele usa um nome que em nenhuma das vidas que ele viveu, de repente ele teve o nome de Emmanuel. Não, é o nome dele no mundo espiritual. Seria uma fraude da parte de um espírito mau que quisesse enganar. Mas quando é para o bem, Deus permite que assim procedam os espíritos da mesma categoria, porque há entre eles solidariedade e analogia de pensamentos. Assim, quando um espírito protetor diz ser São Paulo, por exemplo, não é certo que seja o espírito mesmo. Eu risquei aqui, né? No livro está ou a alma. Vamos esquecer ou a alma, né? É um espírito encarnado ou um espírito desencarnado, né? Que é o espírito mesmo do apóstolo que teve esse nome. E os espíritos dizem exatamente, não necessariamente ele, é alguém que se apresenta com o nome de Paulo, né? Porquanto há milhares de pessoas às quais foi dito que tem por anjo guardião Paulo, ou qualquer outro. Mas que vos importa isso, desde que o espírito que vos protege é tão elevado quanto São Paulo? Eu já o disse, como precisais de um nome, eles tomam um para que os possais chamar e reconhecer, do mesmo modo que tomais os nomes de batismo para vos distinguirdes dos outros membros da vossa família. Podem, pois, tomar igualmente os dos arcanjos Rafael, Miguel, etc., sem que daí nada demais resulte. Aí cresce que, quanto mais elevado é um espírito, tanto mais dilatada é a sua irradiação. Segue-se, portanto, que um espírito protetor de ordem muito elevada pode ter sob a sua tutela centenas de encarnados. Entre vós na terra, há notários, contadores, né, que a gente chama hoje, que se encarregam dos negócios de 100 e 200 famílias. Por que haveríeis de supor que menos aptos fôssemos nós, espiritualmente falando, para a direção moral dos homens do que aqueles o são para a direção material de seus interesses? Hoje em dia mesmo, né, tem gente que tem contador para fazer seu imposto de renda e ele faz imposto de renda de uma multidão, por exemplo, né? É o que ele está dizendo. Pode ter um espírito protetor com capacidade suficiente para proteger um certo número de pessoas sem nenhum problema, né? Por que que os espíritos que se comunicam tomam frequentemente nome de santos? Identificam-se, os espíritos respondem, identificam-se com os hábitos daqueles a quem falam e adotam os nomes mais apropriados a causar forte impressão nos homens por efeito de suas crenças. Então, se as pessoas estão muito ligadas a santos, né, vêm de outras seitas, né, de católicos e tal, que acreditam em santos, e esse nome soa bem para eles, eles usam o nome de um santo, né? Quando evocados, os espíritos superiores vêm sempre em pessoa ou, como alguns o supõem, se fazem representar por mandatários incumbidos de lhes transmitir os pensamentos. Por que não virão em pessoa, se o podem? Se, porém, o espírito evocado não pode vir, o que se apresenta é forçosamente um mandatário. Assim como acontece na política, em outros, né?
Se um presidente não pode ir a um encontro, manda um representante, né? Se o presidente quer fazer uma declaração, manda o porta-voz ir lá e falar em nome dele. Ou seja, por que não? Né? Funciona assim na vida material, funciona assim na vida espiritual, né? Eu fiz uma parte aqui, né, porque fala em nome de santos e tudo mais. Tirei até essa passagem do Correio Fraterno, né, que tem um site, Correio News, que ele tem um artigo que diz, né, Espiritismo acredita em santos? E a resposta é não. Para o Espiritismo, os santos, que muitas vezes assim são chamados por terem manifestado algum fenômeno, são espíritos que apresentavam alguma forma de mediunidade, fenômenos mediúnicos, ou de capacidade de sua própria alma, fenômenos anímicos. Esses fenômenos não são sobrenaturais, eles fazem parte da natureza e, quando ainda nos surpreendem, é pela falta do nosso conhecimento de todas as leis naturais, incluindo as que se referem ao espírito. Para os espíritas, os santos devem ser respeitados da mesma forma que todas as outras criaturas, mas não são idolatrados, porque para o espiritismo não há milagres. Tudo faz parte de uma lei divina que é eterna e imutável. E não é só nós espíritas que não acreditamos em santos, né? Os protestantes também não, né? Não idolatram, não têm imagens, né? E não cultuam o santo como um ser à parte, né? Especial. E esse artigo diz aqui, né? Muitos desses venerados personagens realmente tiveram vidas exemplares. Ou seja, quando ele diz muitos tiveram vidas exemplares, significa que alguns não tiveram, né? Voltadas à caridade, à fraternidade, ao bem da humanidade, o que muitos outros também podem realizar, até mesmo sem terem qualquer religião, e realizam, né? Tem muita gente que faz caridade, que é boa, não é considerado santo porque não é católico, mas trabalha pelo bem de todos, né? Inclusive dentro do espiritismo, né? Divaldo, Chico e outros seriam santos se fossem da Igreja Católica, possivelmente, né? Agora, eu marquei aqui, né, muitos desses venerados personagens, porque a gente tem que tomar cuidado do seguinte: existem santos na Igreja que não necessariamente são bons, né? O cardeal Roberto Bellarmino foi um cardeal de 1540 a 1600 e pouco, que foi responsável pela condenação de Giordano Bruno, que foi queimado na fogueira por defender que a Terra não era centro do universo e que havia vida em outros mundos. E depois esse mesmo cardeal participou do julgamento de Galileu Galilei, né? Ele foi canonizado em 1930 e é considerado um dos principais nomes da Contra-Reforma, ou seja, ele foi canonizado, foi tornado santo pela Igreja, e a Contra-Reforma foi exatamente a ação da Igreja em resposta à Reforma Protestante, para evitar que mais católicos desistissem do catolicismo, né? E foi responsável por um monte de mortes e casualidades, né, julgamentos questionáveis, para obter esse objetivo, e é santo. Então, essa figura de santo é questionável, ou seja, são todos espíritos, alguns mais evoluídos, outros menos evoluídos, não existe essa questão de santo, né? Então, se alguém usa um nome que é de um santo da Igreja, isso não quer dizer nada, né? E o mandatário? Voltamos aqui, né, àquele ponto, se o espírito protetor ou um espírito que é chamado não pode ir e manda um mandatário. E o mandatário é sempre suficientemente esclarecido para responder como faria o espírito que o envia? Os espíritos superiores sabem a quem confiam o encargo de os substituir. Além disso, quanto mais elevados são os espíritos, mais se confundem pela comunhão dos pensamentos, de tal sorte que, para eles, a personalidade é coisa indiferente, como deve ser também para vós. Julgais, então, que no mundo dos espíritos superiores não haja senão os que conhecestes na terra, como capazes de vos instruírem? De tal modo sois propensos a considerar-vos como os tipos do universo, que sempre supondes nada mais haver fora do vosso mundo. Em verdade, vos assemelhais a esses selvagens que, nunca tendo saído da ilha em que habitam,
creem que o mundo não vai além dela. A gente vê o planeta Terra, né? E vê os espíritos da nossa época aqui, que conviveram com a gente, que a gente conhece, porque muitos que conviveram na Terra, hoje em dia temos 7 bilhões de pessoas na Terra, a gente conhece meia dúzia só, e toma isso como um todo, né? E não é, estamos longe, deve haver muitos espíritos de outros mundos aqui trabalhando como anjos da guarda, como instrutores, e além de outros que viveram na Terra e são desconhecidos para nós, mas que aí estão, né? Então a gente tem que abrir um pouco a mente, né, dentro dessa visão espírita da reencarnação, de vida múltipla em diversos planos, né, diversos mundos. A gente tem que analisar a coisa de uma forma mais ampla. Compreendemos que seja assim quando se trate de um ensino sério. Mas como permitem os espíritos superiores que outros de baixo escalão adotem nomes respeitáveis para induzirem os homens em erro por meio de máximas não raro perversas? Não é com a permissão dos primeiros, dos espíritos superiores, que estes o fazem. O mesmo não se dá entre vós? Os que desse modo enganam os homens serão punidos, ficais certos. E a punição deles será proporcionada à gravidade da impostura. Ademais, se não fosseis imperfeitos, não terias em torno de vós senão bons espíritos. Se sois enganados, só de vós mesmos vos deveis queixar. Então, se a gente, como médium ou como trabalhador da casa espírita, em algum momento acessado por um espírito inferior, é porque a gente deu possibilidade para isso. Como? Com os nossos erros, com os nossos pensamentos. A gente tem que trabalhar sempre para colocar em prática o que a gente aprende aqui, né? E não botar a culpa nos outros, né? Nos espíritos superiores. Mas você deixou que ele viesse aqui. Assim, você atraiu. Você é livre, né? Não atraia, ele não virá, né? Não sucede que os espíritos pouco adiantados, porém animados de boas intenções e do desejo de progredir, se veem designados às vezes para substituir um espírito superior, a fim de que tenham o ensejo de se exercitarem no ensinar aos seus irmãos? Nunca nos grandes centros, quero dizer, nos centros sérios, e quando se trate de ministrar um ensinamento geral. Ou seja, os espíritos superiores nunca vão deixar, assim como numa universidade, nunca um professor vai deixar que um aprendiz tome o seu lugar para ensinar os alunos, né? É muito sob controle. Talvez possa acontecer no nosso desenvolvimento, porque a gente está aprendendo a mediunidade, aquele espírito está aprendendo também, mas em coisas bem controladas, não para o ensino real, né? É sempre um espírito superior que vai fazer, né? Os que aí se apresentam o fazem por sua própria conta, para, como dizeis, se exercitarem. Por isso é que suas comunicações, ainda que boas, trazem o cunho da inferioridade deles. Delegados só o são para as comunicações pouco importantes e para as que se podem chamar pessoais. Nota-se que, às vezes, as comunicações espíritas ridículas se mostram entremeadas de excelentes máximas. Como explicar esta anomalia que parece indicar a presença simultânea de bons e maus espíritos? E os espíritos nos dizem, os espíritos maus ou levianos também se metem a enunciar sentenças, sem lhes perceberem bem o alcance ou a significação. Entre vós, serão homens superiores todos os que as enunciam? Não, os bons e os maus espíritos não andam juntos. Pela uniformidade constante das boas comunicações é que reconhecereis a presença dos bons espíritos. Então, em algum momento, um espírito pode dar uma mensagem que parece ok, mas a gente tem que avaliar o todo, né? Se ele, na próxima, erra, significa que ele está tentando, mas ainda tem algo a aprender, né? Os espíritos que nos induzem em erro procedem sempre cientes do que fazem? Não. Há espíritos bons, mas ignorantes, e que podem enganar-se de boa fé. Desde que tenham consciência da sua ignorância, convém nisso e só dizem o que sabem. Eu coloquei aqui, né, uma figura
de alguém tentando te enganar pelo computador, pela rede virtual, né? Mas isso acontece desde sempre, né? Quando eu era criança, tinha gente que se divertia em dar trote, né? Pegava o telefone, ligava para alguém para dar um trote e achava isso divertido. Pode provocar algum mal? Algumas vezes podia. A intenção não era essa, a intenção era se divertir com coisas, né? Tem gente que faz isso na internet, né? Divulga notícias falsas e vê as notícias se espalharem e acha que é engraçadinho isso. Aí está causando mal, mas às vezes a intenção não é. Outros não, outros têm intenção de realmente te roubar, Isso acontece aqui, esses espíritos desencarnam e fazem isso no plano espiritual, ou seja, as pessoas são as mesmas, né? Os espíritos que nos rodeiam são os mesmos que convivem com a gente quando estão no corpo, então não muda, né? Podendo alguns espíritos enganar pela linguagem de que usam, segue-se que também podem, aos olhos de um médium vidente, tomar uma falsa aparência. Isso se dá, porém, mais dificilmente. Todavia, só se verifica com um fim que os próprios espíritos maus desconhecem. Eles então servem de instrumentos para uma lição. O médium vidente pode ver espíritos levianos e mentirosos, como outros os ouvem ou escrevem sob a influência deles. Podem os espíritos levianos aproveitar-se dessa disposição para o enganar por meio de falsas aparências? Isso depende das qualidades do espírito do próprio médium. Então, de novo, né? Depende da gente ser enganado ou não ser enganado, né? Primeiro, através do estudo, e segundo, através do comportamento, né? Se nosso comportamento for alinhado com o que a gente aprende aqui, a gente começa a trabalhar para evitar que sejamos enganados, né? Para não ser enganado, basta que alguém esteja animado de boas intenções? E os homens sérios, que não mesclam de vã curiosidade seus estudos, também se acham sujeitos a ser enganados? Evidentemente, menos do que os outros. Mas o homem tem sempre alguns pontos fracos que atraem os espíritos zombeteiros. E eu sublinhei essa parte aqui porque ele diz: ele se julga forte e muitas vezes não o é. Muitas vezes a gente é enganado pelo nosso orgulho, né? A gente tem que fazer o nosso autoexame e ter uma visão real de quem somos nós, né? Das nossas capacidades e dos nossos defeitos, né? E trabalhar em função disso, né? Deve, pois, desconfiar sempre da fraqueza que nasce do orgulho e dos preconceitos. Ou seja, nós ainda somos seres em evolução, né? Ainda temos erros, né? Temos preconceitos, né? Que a gente tem que trabalhar para sobrepassar, né? Então a gente não pode achar que é perfeito. E quando a gente começa a achar que é perfeito, a gente abre caminho para ser enganado, né? A gente tem que desconfiar sempre, até de nós mesmos, né? E aí, se a gente fizer isso, a gente vai dificultar que sejamos enganados. Ninguém leva bastante em conta essas duas causas de queda, de que se aproveitam os espíritos que, lisonjeando as manias, têm a certeza do bom êxito, né? Então, eles aproveitam do nosso orgulho, aproveitam dos nossos defeitos e nos incitam neles para que a gente erre, né? E nos enganam. Por que permite Deus que maus espíritos se comuniquem e digam coisas ruins? De novo a pergunta, né? Por quê? Eles deixam, somos nós, na verdade, né? Ainda mesmo no que haja de pior, um ensinamento sempre se colhe das mensagens ruins, né? Toca-vos saber colhê-lo. Mister se faz que haja comunicações de todas as espécies, para que aprendais a distinguir os bons espíritos dos maus e para que vos sirvam de espelho a vós mesmos. Então a gente tem que desconfiar sempre, né? Avaliar sempre. Podem os espíritos, por meio de comunicações escritas, inspirar desconfianças infundadas contra certas pessoas e causar dissídios entre amigos? Espíritos perversos e invejosos podem fazer, no terreno do mal, o que fazem os homens. Por isso é que estes devem estar em guarda. E isso possivelmente, inclusive, dentro da casa espírita, certamente tem alguns espíritos tentando criar alguma desconfiança, alguma rusga entre os trabalhadores, né? É normal, a gente tem que estar atento.
Os espíritos superiores são sempre prudentes e reservados quando têm de censurar. Nada de maldizem, advertem cautelosamente. Então, se a gente ouvir uma crítica de um espírito, assim, desconfia. Não é um espírito superior, porque o espírito superior não faz uma crítica direta e de forma grave, assim, né? E eu, só como um exemplo, não é exatamente esse assunto, né, de desconfianças infundadas, mas de mensagem, eu recebo no e-mail, tem alguns grupos espíritas, né, que o pessoal distribui informação, uma mensagem, né, dizendo: a carta psicografada reveladora de Ulisses Guimarães irá surpreender a todos. Plano espiritual. E aí, normalmente eu nem abro essas mensagens, porque só pelo título, assim, já está errado, né? Nenhum espírito superior vai gerar um título alarmista. Nenhum espírita, né, que tenha recebido essa mensagem vai passá-la dessa forma alarmista, né? Mas eu ouvi o iniciozinho de curiosidade, né? Já sabendo que o site, né, gravou e lê a mensagem, não diz que casa espírita foi, em que data que isso foi recebido, como foi recebido, não informa nada. Diz assim: Ulisses falou isso, está aqui, ó, blum, e cospe a mensagem. É besteira, não lê, porque não vai perder tempo, é falso, né? Então, assim, a gente tem que ter um mínimo de crítica e falar assim. Só que tem pessoas no grupo espírita que distribuem esse tipo de coisa, né? A gente tem que, assim, não é porque veio dentro do grupo espírita que eu aceito, eu paro e analiso, né? A gente não pode, né, seguir dessa forma sem criticar, né? Se querem que, no interesse delas, agora falando dos espíritos superiores, né? Se eles querem, de alguma forma, por destino que seja, né, separar duas pessoas, que querem que duas pessoas deixem de ver-se, darão causa a incidentes que as separarão de um modo todo natural. Uma linguagem própria a semear a discórdia e a desconfiança é sempre obra de um mau espírito, qualquer que seja o nome com que se adorne. Assim, pois, usai de muita circunspecção no acolher o que de mal possa um espírito dizer de um de vós, sobretudo quando um bom espírito vos tenha falado bem da mesma pessoa, e desconfiai também de vós mesmos e das vossas próprias prevenções. Então, às vezes, nós temos alguns preconceitos já, e os espíritos aproveitam e insuflam aquele preconceito, né? A gente tem que desconfiar, porque não é obra de espírito superior isso, né? Das comunicações dos espíritos, guardai apenas o que haja de belo, de grande e de racional, e o que a vossa consciência aprove. Ou seja, temos sempre que julgar, né, e avaliar se a mensagem é correta ou não, né? Pela facilidade com que os maus espíritos se intrometem nas comunicações, parece legítimo concluir-se que nunca estaremos certos de ter a verdade. E os Espíritos nos dizem: não é assim, pois que tendes um juízo para as apreciar. Pela leitura de uma carta, sabeis perfeitamente reconhecer se foi um tipo sem educação ou um homem bem educado, um nécio ou um sábio que a escreveu. Por que não podereis conseguir isso quando são os Espíritos que vos escrevem? E eu botei aqui fake news, né, o símbolozinho ali, porque a gente recebe isso no e-mail. Hoje eu não recebo carta, né? Carta era na época de Kardec. A gente recebe e-mail, recebe mensagem na internet, né, no WhatsApp, e a gente tem que parar e analisar, falar assim, isso veio, e vem com assinaturas de pessoas que não são espíritos, mas que não são eles, a gente percebe, né? E muitas vezes pela linguagem vem cheio de erro de português e outras coisas. Então a gente tem que parar e falar assim, opa, vamos analisar aqui, né? Não é assim, né? Ao receberdes uma carta de um amigo ausente, que é o que vos assegura que ela provém dele? A caligrafia, direis, mas não há falsários que imitam todas as caligrafias, tratantes que podem conhecer os vossos negócios, que é o que hoje em dia fazem, né? Olham seu perfil na rede social e se passam por você, né? Isso já acontecia no passado, né?
Só o meio é que mudou, mas já acontecia na época de Kardec, né? Entretanto, há sinais que não vos permitirão qualquer equívoco. O mesmo sucede com relação aos espíritos. Figurai, pois, que é um amigo quem vos escreve, ou que ledes a obra de um escritor e julgai pelos mesmos processos. Ou seja, tem que avaliar o conteúdo, ver se a maneira de falar é realmente a maneira de falar da pessoa que você conhece, se o intuito do que ele está buscando é bom ou ruim, né? A gente tem como avaliar esse tipo de coisa, né? Poderiam os espíritos superiores impedir que os maus espíritos tomassem falsos nomes? Certamente que o podem. Porém, quanto piores são os espíritos, mais obstinados se mostram e muitas vezes resistem a todas as injunções. Também é preciso saibais que há pessoas pelas quais os espíritos superiores se interessam mais do que outras, e quando eles julgam conveniente, as preservam dos ataques da mentira. Contra essas pessoas, os espíritos enganadores nada podem. E aí, mas por que uns são mais protegidos do que outros? Né? O que acontece? O próprio Kardec responde aqui, né? Qual o motivo de semelhante parcialidade? E os espíritos nos dizem, não há parcialidade, há justiça. Os bons espíritos se interessam pelos que usam criteriosamente da faculdade de discernir e trabalham seriamente por melhorar-se. Estuda, né? Busca aprender para poder distinguir mensagens, trabalha por ser melhor, né? Melhorar. E aí, quando a gente trabalha por ser melhor, nos nossos atos, nos nossos pensamentos, né? E na nossa maneira de ser, quem está seriamente, não que a gente vá parar de errar imediatamente, mas quanto mais a gente se esforça em nos melhorar, mais os espíritos nos auxiliam, né? Quando a gente ouve e sai de lado amanhã eu vejo, hoje não dá, e vai deixando de lado e continua fazendo as mesmas coisas, os espíritos de alguma forma vão se desinteressando. É como o bom aluno, o mau aluno, né? Não tem como, né? Dão a esses suas preferências e os secundam. Pouco, porém, se incomodam com aqueles junto dos quais perdem o tempo em belas palavras. E Kardec pergunta, por que permite Deus que os espíritos cometam o sacrilégio de usar falsamente de nomes venerados? Poderia também perguntar por que permite Deus que os homens mintam e blasfemem. Os espíritos, assim como os homens, têm o seu livre-arbítrio para o bem, tanto quanto para o mal. Porém, nem a uns nem a outros a justiça de Deus deixará de atingir. Então, o mundo espiritual funciona como no mundo material, né? A lei proíbe que se divulgue informações falsas, mas tem gente que ainda faz, né? A lei vai agir em algum momento contra esses, né? Mas as pessoas têm livre-arbítrio, tem gente que age de forma incorreta, assim como no mundo espiritual, né? Haverá fórmulas eficazes para expulsar os espíritos enganadores? Tem muita gente que ainda bate na madeira 3 vezes, né? Esquece, não vai funcionar, não. Fórmula é matéria. Muito mais vale um bom pensamento dirigido a Deus. E aí Kardec pergunta, dizem alguns espíritos disporem de sinais gráficos inimitáveis, espécies de emblemas pelos quais podem ser conhecidos e comprovarem a sua identidade. É verdade? Os espíritos superiores nenhum outro sinal têm para se fazerem reconhecer, além da superioridade das suas ideias e de sua linguagem. Então a gente tem que estudar realmente, né? Ver. E é interessante, eu sempre reforço isso, a gente tem que saber julgar a diferença entre o bem e o mal. E eu tenho que saber julgar quem age de forma correta, quem age de forma errada, porque eu tenho que saber como é que eu vou agir, né? Se eu quero agir de forma correta, eu tenho que saber como é a forma correta de eu agir, e eu tenho que saber que algumas pessoas não estão agindo dessa forma, né? Esse senso eu tenho que ter. O que eu não posso é julgar aquela pessoa porque ela está agindo errado, porque eu já agi errado há pouco tempo atrás também, né? Eu também estou aprendendo.
Eu estou numa fase de aprendizado, ela está em outra. Ela vai errar em algumas coisas que eu não erro mais, mas possivelmente ela vai acertar em coisas que eu ainda erro. Então a gente não tem que julgar, mas a gente tem que poder discernir sempre, né? E é através desse discernimento que a gente tem que desenvolver e que a gente vai saber, né, se o espírito que está se comunicando está agindo certo ou está agindo errado, né? Não vamos julgá-lo, né? Vamos tentar ajudá-lo, auxiliá-lo sempre, mas se a mensagem é errada, eu vou descartar, né? Se a comunicação vai numa direção errada, eu evito, né? A gente tem que saber discernir, não tem como, né? Isso é básico, né? O que a gente não pode fazer é julgar, ainda mais tentar definir, né? Assim, vamos expulsar aquela pessoa do grupo porque ela está agindo errado. Isso é julgar, né? E eu não vou trabalhar nesse sentido, né? Mas a gente tem que poder discernir o certo do errado. E os espíritos dizem ainda: qualquer espírito pode imitar um sinal material. Quanto aos espíritos inferiores, esses se traem de tantos modos que fora preciso ser cego para deixar-se iludir. Então, se a gente trabalhar, né, estudando e entendendo corretamente e avaliando de forma correta, a gente sempre vai conseguir chegar lá, né? E se por acaso eu não conseguir, né, a gente tem que buscar ajuda, né? Como faria na escola, né? Eu estou estudando lá, tem uma lição, tem um exercício, eu não consigo fazer. O que eu faço? Eu peço ajuda a alguém, né, que me auxilie, me explique, me ajude, né? Da mesma forma, se eu tenho uma mensagem, eu estou em dúvida se ela é boa ou não, busca ajuda, né? Não tem por que não fazê-lo, né? Só o orgulho é que evita que a gente faça isso, né? Não podem também os espíritos enganadores contrafazer o pensamento, ou seja, parecer que o pensamento é bom, é verdadeiro, quando não é, né? E os espíritos respondem: contrafazem o pensamento como os cenógrafos contrafazem a natureza. Ou seja, você vê um filme, né? Coisas maravilhosas acontecem em certos filmes que parecem verdade hoje em dia, cada vez mais, né? Os efeitos especiais são cada vez melhores, mas parecem que são verdades, mas não são, né? É montagem, né? Assim como os espíritos tentam parecer que o que eles estão dizendo é correto, é verdade, mas a gente tem que estar preparado para saber distinguir, né? Parece assim fácil sempre descobrir se há fraude por meio de um estudo atento. Não o duvides, os espíritos dizem, né? Os espíritos só enganam os que se deixam enganar. Mas é preciso ter olhos de mercador de diamantes para distinguir a pedra verdadeira da falsa. Ora, aquele que não sabe distinguir a pedra fina da falsa se dirige ao lapidário, que é o que eu devia dizendo, né? Pede ajuda. Eu botei aqui uma figura que está em inglês. Uma das formas de você conhecer, eu não sabia, mas descobri isso aí, que um diamante é verdadeiro ou é falso, é botar ele contra a luz, e se ele for falso, ele vai ter reflexos coloridos dentro da pedra, né? Se ele for verdadeiro, os reflexos são em tons de cinza. Isso é uma das formas que o lapidário investiga, mas o lapidário consegue saber isso por quê? Porque ele estudou, ele conhece, ele treinou. É o que a gente tem que fazer, né? E nós temos que estudar o espiritismo e temos que trabalhar para distinguir o certo do errado, né? Por isso que eu digo lá no início, né? Moral, religião, ciência e filosofia. Temos que estudar tudo. Passou 2 vezes agora. Não. 26. Há pessoas que se deixam seduzir por uma linguagem enfática, que apreciam mais as palavras do que as ideias, que mesmo tomam ideias falsas e vulgares por sublimes. Como podem essas pessoas que não estão aptas a julgar as obras dos homens, julgar as dos espíritos? Já dizia, né, Jesus, que a gente tem que se prender menos às palavras e mais ao conteúdo, né? E o que ele está descrevendo aqui é exatamente a pessoa que se prende à palavra e não ao conteúdo, né? Não com a mensagem. Quando essas pessoas são bastante modestas para reconhecer a sua incapacidade, não se fiam de si mesmas.
Quando por orgulho se julgam mais capazes do que o são, trazem consigo a pena da vaidade tola que alimentam. Os espíritos enganadores sabem perfeitamente a quem se dirigem, né? E o conto do vigário, né, que existe desde o início do século aí, funciona assim, né? O golpista usa, né, muitas vezes a sua ganância, o seu orgulho para te enganar e te aplicar o golpe, né? Se você não for ganancioso, se você não tiver orgulho, né? O antigo golpe do bilhete premiado, né? Fala assim: eu tenho um bilhete premiado, não vou conseguir trocar, eu te vendo pela metade do preço. O que você pensa? Vou ganhar dinheiro dele mole, né? E você cai no golpe, né? Então, é isso que ele está dizendo aqui, que os espíritos fazem com a gente, né? Então, a gente tem que vigiar sempre para não se deixar enganar assim, né? E os espíritos dizem: há pessoas simples e pouco instruídas, mais difíceis de enganar do que outras, que têm finura e saber. Lisonjeando-lhes as paixões, fazem eles do homem o que querem. E aí, Hermínio de Miranda, quando a gente estudou, ele já dizia o seguinte: espírito superior dificilmente te elogia. Se um espírito te elogiar, desconfia, não é superior. Ele está querendo alguma coisa de você. Na escrita, dar-se-á que os maus espíritos algumas vezes se traiam por sinais materiais involuntários. Os hábeis não. Os desazados se desencaminham. Todo sinal inútil e pueril é indício certo de inferioridade. Coisa alguma inútil fazem os espíritos elevados. E eu botei de novo aqui essa imagem, né, de um computador com fake news, porque eu recebo muito e-mail, inclusive no próprio e-mail do SEASA, eu gerencio o e-mail do SEASA, né? Então, algumas pessoas entram no site do SEASA, mandam e-mail, eu verifico e encaminho, né? Um monte de golpista, né, mandando ofertas e dizendo: você está sendo processado, segue aqui o número do seu processo, não sei o que. Então, mensagem cheia de erros de ortografia, cheia de erros de forma como descreve, né? Diz que é da justiça, mas vem de um e-mail qualquer, lá de um Gmail da vida. Então, tem coisas básicas que é o que acontece também com as mensagens dos espíritos, né? Checando certas coisas básicas, muitas vezes você já vê assim: opa, tem alguma coisa errada nessa mensagem, né? Não é correta, não é verdade, né? Muitos médiuns reconhecem os bons e os maus espíritos pela impressão agradável ou penosa que experimentam à aproximação deles. Perguntamos se a impressão desagradável, a agitação convulsiva, o mal-estar são sempre indícios de má natureza dos espíritos que se manifestam. E os espíritos nos dizem: o médium experimenta as sensações do estado em que se encontra o espírito, que dele se aproxima. Quando ditoso, o espírito é tranquilo, leve, refletido. Quando infeliz, é agitado, febril, e essa agitação se transmite naturalmente ao sistema nervoso do médium. A gente vê isso muito aqui na mesa, né? Em suma, dá-se o que se dá com o homem na terra. O bom é calmo, tranquilo. O mal está constantemente agitado. E realmente você pode usar isso, mas tem que prestar atenção aqui, né? Tem uma nota no livro que diz: há médiuns de maior ou menor impressionabilidade nervosa, pelo que a agitação não se pode considerar como regra absoluta. É uma regra que sim deve ser usada, não vamos considerar apenas isso, né? Todos esses outros pontos que a gente discutiu têm que ser avaliados também. Aqui, como em tudo, devem ter-se em conta as circunstâncias. O caráter penoso e desagradável da impressão é um efeito de contraste, porquanto se o espírito do médium simpatiza com o mau espírito que se manifesta, nada ou muito pouco a proximidade deste o afetará. Ou seja, tem gente que se acostuma com o obsessor e, na verdade, sente falta quando o obsessor não está, né? É o contrário, né? Naturalmente que isso não é o caso de todos, por isso ele diz: na maioria dos casos não vai acontecer isso, mas tem que ficar atento para alguns casos. Todavia, é preciso não se confunda também a rapidez da escrita, que deriva da extrema flexibilidade de certos médiuns com a agitação convulsiva que os médiuns mais lentos podem experimentar
ao contato dos espíritos imperfeitos. E aqui eu botei uma imagem de Chico Xavier. Eu estive vendo esses dias um documentário sobre Chico Xavier no YouTube, até são 6 episódios, é interessante. E Chico Xavier realmente escrevia numa velocidade incrível, impressionante, né? Ele não só cobria o olho, mas como ele tinha que ter alguém sempre trocando, puxando papel e botando papel novo, porque ele escrevia muito rápido. Isso não quer dizer... Ele era rápido, não era convulsivo, é diferente, né? Então essa rapidez não era um processo convulsivo, era apenas que ele escrevia com uma facilidade tão grande que a coisa fluía de forma muito rápida, né? Bom, a gente encerra então esse capítulo 24. Boa parte disso foi revisão do que o Dionísio e o Alcir já tinham falado nas semanas anteriores, mas é interessante porque ajuda a gente rever e fixar, né? Boa noite a todos. Alguma questão? Acho que a gente já está em cima do tempo, né? Mas alguma questão? Não, vamos seguir então, porque o tempo está... Dionísio.